Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Berço de Ouro Investimentos, levando seu filho do zero ao berço de ouro. Algo muito importante que eu preciso iniciar esse vídeo já compartilhando com vocês, pessoal, é que esse canal ele tem o objetivo de compartilhar com vocês a minha jornada de investimentos para o meu filho ao longo desses 18 anos, até que ele complete 18 anos e possa usufruir desses investimentos, os frutos desses investimentos, certo? Mas é muito importante que eu compartilhe com vocês que antes de vocês pensarem em fazer investimentos para os seus próprios filhos, vocês precisam focar primeiro em resolver os seus próprios problemas. Então, antes de eu pensar em investir para o meu filho, para que ele tenha uma situação melhor, eu tenho que resolver primeiro a minha situação financeira. Por exemplo, se você tem dívidas, não faz nenhum sentido você começar a investir para o seu filho, sendo que você precisa pagar essas dívidas para que você possa ter mais tranquilidade. Você precisa montar uma reserva de emergência, você precisa começar os seus próprios investimentos para ter um contato com o mercado, entender melhor como ele funciona. Você precisa ganhar mais conhecimentos. Eu recomendo sempre que vocês busquem a leitura para ganhar mais conhecimentos. Então tem bastante livros sobre finanças aí na internet, gratuitamente, que vocês podem buscar e estar lendo para melhorar o conhecimento de vocês em relação ao mercado financeiro. E tudo isso eu estou dizendo para que vocês não se frustrem. Porque, por exemplo, se você não tem uma reserva de emergência e gasta tudo que você ganha, se por acaso você bater o carro, se é que você tem carro, você bateu o carro, você vai tirar dinheiro de onde para poder pagar aquilo ali? Você vai fazer uma dívida? Vai pegar um empréstimo? Então, é uma situação que não é muito favorável para você. Então, o ideal é que, antes de começar os investimentos para os seus filhos, vocês arrumem primeiro a casa de vocês, no sentido financeiro. Então, vocês façam uma planilha para acompanhamento de gastos, né? Tem várias planilhas por aí na internet disponibilizadas, né? E você pode, inclusive, pedir ajuda a alguma inteligência artificial para que ela faça para você uma planilha para que você possa acompanhar seus gastos, né? A maioria das inteligências artificiais hoje, que são gratuitas, elas podem fazer isso por vocês, tá? Então, organize os seus gastos, coloquem nessa planilha os seus gastos fixos, seus gastos variáveis, coloquem tudo que entra mensalmente de dinheiro, seja só seu, seja seu e do seu companheiro, da sua companheira, caso vocês morem juntos, caso não morem também, só a sua renda, né? Os extras que você recebe, se faz horas extras, se você faz algum bico, tudo coloca nessa planilha para você ter um melhor acompanhamento de tudo que está entrando e tudo que está saindo. E seguindo o mínimo recomendado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi um livro que eu recomendei em algum vídeo anterior, você deveria reservar 10% do que você ganha para realizar os seus investimentos, para guardar primeiramente, para montar sua reserva de emergência. Ah, Daniel, mas vai demorar demais para montar a minha reserva de emergência. Tudo bem, você pode pegar esses 10%, vamos dizer que você ganha, por exemplo, R$3.000, certo? Então você teria que separar 300. Você pode separar 150 para a reserva de emergência e 150 para você começar a fazer seus investimentos, para você já entender como funciona melhor o mercado financeiro, para você já ir vendo devagarzinho os dividendos pingando. Se você começar comprando fundos imobiliários, todo mês vai cair alguma coisinha lá na sua conta, isso já vai motivar você a aumentar os seus investimentos, a buscar mais renda para poder melhorar os seus investimentos. Enfim, pessoal, gostaria de deixar bem claro que, apesar do conteúdo principal do canal aqui ser relacionado à carteira do meu filho, é muito importante que vocês já tenham um certo nível de maturidade em termos de investimento, para que vocês comecem a fazer investimento para os filhos de vocês, tá bom? Hoje vamos falar sobre os investimentos da carteira do meu filho, os primeiros investimentos, aqueles que vão abrir a nossa carteira e iniciar essa jornada tão legal e tão dedicada que nós vamos ter com a carteira do meu filho. Mas antes, gostaria de dizer que nenhuma das minhas falas aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra. Eu recomendo que vocês estudem e que sigam sempre o melhor caminho que vocês julgarem ser o certo para vocês. Nós não estamos aqui com o objetivo de realizar a recomendação de compra. Pelo contrário, eu nem posso fazer isso. Eu estou aqui apenas para compartilhar a minha jornada com vocês dos investimentos que eu vou fazer para o meu filho, visando o longo prazo. Os investimentos que eu fiz para o meu filho nesse mês de outubro foram em renda variável e também um pouco em renda fixa.
Nesse primeiro momento, a carteira de Benjamin vai ser dividida em dois aspectos: renda fixa e renda variável, onde a proporção de renda fixa vai ser 30% do montante total e a proporção de renda variável vai ser 70% do montante total. Da parcela dos 70% de renda variável, eu vou dividir em alguns segmentos. Nós vamos ter uma parcela de ações brasileiras, uma parcela de fundos imobiliários e uma parcela de investimentos internacionais. No momento, eu iniciei apenas por fundos imobiliários e ações nacionais. Eu fiz compras no mês de outubro para a carteira dele e nós compramos um fundo imobiliário e uma ação nacional e os outros 30% nós colocamos em um ativo de renda fixa. Quando eu criei a carteira do meu filho no aplicativo da Rico, ficou disponível para mim a opção de fazer um investimento de renda fixa rendendo 230% do CDI, no valor de até R$3.000, o investimento mínimo de 100. 230% do CDI é um valor muito bom. E por isso eu decidi iniciar a parte de renda fixa por esse investimento. Então, eu investi dos R$1.000 iniciais que eu tinha para fazer investimento na carteira dele, eu coloquei R$300 nesse título específico de renda fixa e os outros R$700 eu dividi entre um fundo imobiliário e uma ação brasileira. A escolha da ação brasileira foi utilizando métodos que estão pensando no longo prazo. Então, para realizar a escolha das ações para a carteira do meu filho, primeiro eu vou escolher setores que são muito perenes, ou seja, que resistem ao longo do tempo. Então, nós vamos iniciar por bancos e seguros. E dessa vez, começamos por seguros. Eu comprei a ação Banco do Brasil Seguridades, a famosa BBSE3. A edição vai colocar aqui em algum lugar da tela a ordem de compra, né? Então, como eu falei, eu dividi essa parte de renda variável e coloquei esse montante aqui que vocês vão ver na tela, em algum lugar que ela vai colocar, na ação BBSE. E a outra parcela eu coloquei no fundo imobiliário de laje, chamado PVBI. Também vai ficar aqui na tela em algum lugar, aqui em cima, embaixo, em algum lugar a edição vai colocar aqui. Então eu dividi entre esse fundo imobiliário e BB Seguridades, né? Isso completando o total de investimentos para o meu filho nesse mês de outubro. Daniel, no primeiro vídeo você falou que ia investir R$500 por mês. Só que infelizmente o processo de criação de conta, abertura de conta, necessidade de transferência foi muito burocrático e acabou que eu precisei, infelizmente, não fazer investimentos em setembro. Então comecei já em outubro, somando os de setembro e os de outubro. Mas a partir desse mês de novembro vai ser investido somente 500 e dezembro 500 e assim por diante. Todo mês vou investir 500 aqui na conta do Benjamin. Mas eu pretendo reajustar esse valor conforme a inflação. Então, por exemplo, como eu comecei a investir em outubro, quando chegarmos em outubro do ano que vem, eu vou reajustar o valor do investimento baseado na inflação. Então, vamos dizer que a inflação no período tenha sido de 5%. Então, eu vou reajustar os 500 em 5%. Ou seja, ao invés de investir 500, eu vou passar a investir 525 por mês, que seria reajustado pela inflação de 5% no exemplo que eu citei, né? E vou fazer isso ao longo dos 18 anos, corrigir sempre esse valor de investimento pela inflação ou por algum índice, IPCA. Eu ainda não decidi, mas quando estiver mais perto a gente conversa sobre isso. Vou fazer um outro vídeo específico sobre isso, tá? No geral, eu gostaria de explicar por que a escolha de BB Seguridade. Porque BB Seguridade está hoje num preço atrativo, seu múltiplo hoje é atrativo. E Daniel, onde você vê essas informações de múltiplos? Essas informações eu costumo consultar no site Investidor 10. É um site gratuito que tem informações sobre as ações, porém, não vale só consultar no Investidor 10. Por quê? Porque às vezes as informações de lá não estão mais atualizadas de acordo com o relatório que a própria empresa daquela ação divulgou mais recentemente. Então eu recomendo também a leitura do RI, que é um relatório que é divulgado pelas empresas a cada 3 meses com o seu balanço dos últimos 3 meses. Daniel, como eu tenho acesso a esse arquivo? Basta que você vá no site da empresa ou mesmo digite no Google BB Seguridades RI. Você vai ter acesso ao relatório ali informativo aos acionistas e você vai poder ler o relatório e fazer as suas análises. É muito importante que você preste atenção nos números que estão ali. Ah, Daniel, mas eu não entendo muito de números. Então, você
pode observar pelo menos os números de máximas, preço sobre lucro, histórico de dividendos, lembrando sempre que o passado nem sempre reflete o futuro, mas nós sabemos que o setor de seguridades é um setor bastante perene. Já existiam seguros há 35 anos atrás, quando eu nasci, e os seguros continuam existindo hoje. Então acredito que daqui a 18 anos, quando o meu filho for utilizar os montantes, essa empresa ainda vai existir e ainda vai ser uma boa empresa pagadora de dividendos. Também vai ser o foco da carteira dele. Todas as ações vão ser ações que são boas pagadoras de dividendos. E por boas, eu setei um limite ali, mínimo, de 8% de dividend yield. Daniel, mas 8% não é muito pouco? A Selic está 15%, está pagando 15% ao ano. Eu entendo, mas as ações também têm o potencial de valorização. Então, por exemplo, se você observar o gráfico da BB Seguridades, a BB Seguridades já chegou a bater R$ 45 num passado não tão distante. Então, ela caiu bastante, hoje está por volta de 32, na casa dos 32, que foi mais ou menos o preço médio que eu peguei aqui na compra para a carteira do meu filho. Então, eu acredito que no momento ela é uma boa opção de compra. E, como eu falei, setor perene, né, seguros. E, posteriormente, a cada nova compra que eu for fazendo, eu vou dando mais detalhes. Inicialmente, eu vou compartilhar somente essa parte com vocês e pretendo futuramente fazer vídeos específicos sobre cada um dos ativos que estão na carteira do meu filho. Abrindo o RI para vocês, lendo, fazendo cálculo, por exemplo, cálculo do preço teto projetivo, para calcular qual seria um bom preço para pagar naquela ação, qual seria uma boa margem para ter naquela ação, né? Observando preço sobre lucro, observando os resultados divulgados, observando todas essas nuances que são necessárias observar quando você vai fazer análise e compra de uma ação. Mas para que esse primeiro vídeo não fique muito prolongado, eu decidi apenas dar essas informações iniciais. Então, eu acreditei que esse preço estava um preço bom, com uma boa margem, e fiz essa compra. Já o fundo imobiliário, PVBI, é um fundo de lajes que está pagando ali por volta de 8,5% ou 8% de dividend yield, também é baixo para fundos imobiliários, tem fundos pagando até muito mais do que isso, mas esse fundo específico, ele está com uma vacância de 16%, e é um fundo de lajes, ou seja, é um fundo de prédios físicos. Então, quando se tem um fundo que ele tem uma certa vacância, é óbvio que existe um nível de tolerância também que você precisa observar, mas se ele tem uma certa vacância, se o fundo trabalha bem e consegue preencher essa vacância, a tendência é que as cotas se valorizem e também o dividendo cresça. Então, se ele conseguir preencher, por exemplo, esses 16% atual de vacância, a cota pode sofrer uma valorização, a gente pode ganhar na valorização e o dividend yield pode aumentar também. Então, por isso que eu escolhi o PVBI. Então, gostaram do vídeo? Tem alguma dúvida, comentário, piada, anedota? Deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês. Levando o seu filho do zero ao berço de ouro. Até a próxima, pessoal!